nesse texto relata a tristeza do profeta Samuel, porque naquela época era o Deus vivo que falava com o profeta e o profeta falava com o povo. Então o povo quis um rei e se estabeleceu um rei, rei Saul, naquela época. Rei Saul pecou diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque ele fez muitas coisas que Deus não se agradou no reinado dele. E a pior coisa que ele fez no reinado dele foi procurar os feiticeiros. E quando o profeta chegou até o rei Saul e disse por que o reinado dele estava acabado, que o Senhor Deus dos exércitos tinha mandado ele matar o rei e não pegar os despojos. E o rei Saul desobedeceu a Deus. E dessa desobediência a Deus, Deus disse na boca do profeta Samuel: acabou o seu reinado. Deus não te quer mais como rei. E nesse dia o rei Saul ficou muito irado, muito bravo, porque ele não sabia quem ia reinar no lugar dele. Aí agora vamos falar do rei Davi. Rei Davi foi um rei que Deus escolheu para ser outro rei de Israel. Mas só que rei Davi, ele cometeu um erro muito grave. Ele pegou a esposa de um grande amigo dele, Betseba, tomou ela, fez um filho e matou o seu esposo. Deus ficou muito triste do que ele tinha feito, porque ela era o coração de Deus. Deus se agradava de Davi, mas Deus mostrou para Davi que ele cometeu um erro muito grande. Mas desses dois reis, o que mais me chama a atenção que Davi foi o que mais errou, mas Deus o perdoou. Por que será que Deus o perdoou? Porque ele se dobrou diante de Deus. Ele falou para Deus: não sou nada sem o Senhor. Ele pediu misericórdia a Deus, que o seu espírito não fosse removido sobre a vida dele, que ele precisava da ajuda de Deus para continuar. Mas o rei Saul em momento nenhum se arrependeu e foi procurar os feiticeiros. Então mostra essa passagem que temos dois reis que pecaram diante de Deus, mas que pelo pecado ser tão grande diante do pecado de Saul, Deus o perdoou. Mas Deus o perdoou porque viu que ele estava sendo sincero na sua oração. Mas todo pecado tem a sua consequência. Davi sofreu porque naquele dia foi enviado o profeta. E o profeta disse a Davi: porque você fez tudo isso contra meu servo, a espada jamais se apartará da sua casa. Aí tudo aconteceu. Os filhos dele se voltaram contra ele, querendo o trono dele. A filha dele foi estrupada. Muitas coisas ruins aconteceram, mas isso foi consequência do pecado de Davi. Então, irmãos, eu venho nessa noite falar para os nossos irmãos. Nós, quem sou eu? Todos nós pecamos, mas todos nós podemos ajoelhar e pedir perdão a Deus enquanto podemos, porque a vinda de Jesus está muito próxima. Então eu sinto de falar para os meus irmãos que vamos se apegar a Deus, vamos se humilhar na presença de Deus,
porque tinha um grande homem rico na palavra de Deus, e na Bíblia relata que esse homem tinha celeiros e a colheita dele foi muito grande, e ele falou para ele e a família dele: farei outros celeiros maiores, e ele fez. E agora ele falou: bom, agora eu quero ficar em paz, não tenho mais nada para fazer e vou agora, tipo, nos dias de hoje, vamos curtir nossa vida, não vamos ter mais compromisso com Deus. Aí naquela noite, Jesus apareceu e disse: ó tolo, hoje mesmo pedirei a tua alma. Então eu digo para os meus irmãos: vocês estão preparados? Se hoje o Senhor Jesus vier buscá-los? Eu de todo o meu coração peço para Deus: Pai, me dê mais uma oportunidade, me dê mais uma chance de poder fazer a tua vontade e não a minha. Essa é a palavra que eu deixo para os meus irmãos, de todo o meu coração. E eu fico muito feliz de o pastor ter me dado essa oportunidade. Eu agradeço. Glória a Deus, aleluia, uma boa palavra, né? Começando aí com o rei Saul, depois o rei Davi, as suas falhas, os seus problemas. Davi, ele falhou bastante, porém ele se arrependeu, né? E o fato dele ter se arrependido, né? O fato dele ter se humilhado, o fato dele ter orado, pedido, clamado, por várias vezes jejuado, né? Fez mudar o sentimento de Deus. Deus fez um concerto com Davi. Deus, ele criou algo, né, com Davi, a ponto de dizer assim: Davi foi o homem segundo o meu coração. Olha que coisa bacana, né? Olha que coisa gloriosa uma pessoa levar esse título, né? O homem segundo o coração. Por quê? Porque ele se arrependeu. A Bíblia diz que os seus pecados podem ser da cor de um escarlate, mas quando você se arrepende, ele se torna branco como as nuvens. Entendeu, irmãos? Então, a grande realidade é esta. A gente pode dar um exemplo do próprio ladrão da cruz ali do lado de Jesus. O cara era ladrão, certo? O cara era ladrão. E, no entanto, na última hora, no último momento, ele se arrependeu, né? E ele falou assim para o mestre que estava do lado dele, também pregado na cruz: mestre, não esqueça de mim quando entrar no teu reino. E então Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, muitas vezes, o seu pecado pode ser do jeito que for, irmão. Pode ser o pior dos piores. Mas se você chegar e se arrepender, cair com o seu rosto por terra, Deus virá te visitar. Deus virá te visitar e vai te dar o perdão para você poder prosseguir. Porque o desejo de Deus não é que ninguém se perca, mas que todo mundo venha conhecer a salvação de Jesus Cristo, nosso Senhor, que derramou seu sangue para a remissão dos pecados. Então nós temos essa oportunidade. Hoje nós estamos aqui com a missionária aqui, nossa amiga aí, nossa irmã Patrícia, né, que está restabelecendo o trabalho, né? Ela já fez grandes trabalhos aí no passado, né, com grandes coisas aí, grandes pregações, mas que ela estava meio afastada, né, meio que desiludida, mas hoje ela está aí querendo se regenerando, se fortalecendo, buscando a palavra, na frente de todo mundo aí. Ela não teve medo de ser feliz, irmãos. Ela está aí
Entendeu? Então ela, não sei se ela quer falar mais alguma coisa, dar algum testemunho de como foi a conversão dela no passado. Me parece que você teve assim, com aquele, como é que chama? Aquele grande pastor que você se converteu na igreja dele, foi batizado da igreja dele. O pastor Carlos, do Voz da Verdade. Minha conversão, né, o meu batismo, foi em 5 dias que eu fui para uma chácara. Aí eu me batizei e o pastor Carlos que batizou todo mundo, estava conosco lá. E aquela noite eu me lembro, foi muito linda, muito impactante na minha vida, porque ele levou a gente num campo de futebol, era uma meia-noite e todos estavam louvando a Deus. Nunca esqueço desse dia. Todos estavam louvando naquele campo e aí todo mundo começou a conversar com Deus até de madrugada. E aquilo mudou a minha vida. Foi aí que tudo mudou na minha vida. Que Deus foi trabalhando no meu coração, Deus foi trabalhando na minha família, Deus foi me mostrando que quem sou eu? Eu não sou nada sem o meu Senhor. Eu não dou um passo se não for da vontade do meu Senhor. Porque pela minha arrogância, eu sempre falava assim, amanhã eu vou em tal lugar, amanhã eu vou fazer tal coisa. Não, irmãos, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada se não for permissão do meu Senhor. E eu sou muito grata a Deus, porque eu sempre quis pregar o Evangelho. E o pastor, com a sua, assim, grande bondade comigo, essa noite, e tá me dando essa oportunidade de poder falar com meus irmãos e dizer para eles o quão importante nós ficarmos firmes, porque o Senhor Jesus disse que vai vir como um ladrão. Ninguém vai saber nem a hora, nem o momento que o meu Senhor vai voltar. Mas eu espero que todos estejamos juntos naquele dia que Deus vai buscar nós. Que Deus vai buscar a igreja, porque nós somos peregrinos aqui. Aqui estamos de passagem. Nossa, todos nós vamos cumprir nossa missão. E agora eu quero cumprir a minha, porque eu prometi para Deus que eu quero fazer a vontade dele, não a minha. Que ele cresça em mim e eu diminua. E eu estou muito feliz essa noite. Porque falar de Deus é uma coisa maravilhosa. Sentir a presença de Deus é muito bom. Então eu sou muito feliz por ser do meu Senhor, por ser cristã, por saber que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, deu a vida dele por mim. E eu não tenho como retribuir, eu sei. Mas a única coisa que eu posso fazer é pregar o Evangelho e falar, meus irmãos, vamos se esforçar para não pecarmos, para não cairmos, porque o nosso Rei, o nosso Senhor nos espera. Um dia nós vamos entrar na cidade que Ele preparou para nós. Eu sei. Então eu peço para os meus irmãos, eu sei que quem sou eu, né, tão pequenininha diante do meu Senhor, mas eu peço que Ele venha nos perdoar, nos abençoar, e ter misericórdia de nós, porque falta muito pouco tempo para a gente partir. E eu sou muito grata. Muito obrigada, pastor, por esse dia, por essa noite maravilhosa. Amém, glória a Deus. É com muita satisfação que estamos fazendo aqui uma entrevista, mas ao mesmo tempo uma como é que eu poderia dizer, seria mesmo uma meia pregação, né? Começando com Saul e Davi, né? Sim. Que foram no caso de Davi, né? Porque Saul, infelizmente, ele não conseguiu atribuir as suas funções e teve um fim trágico, né? Triste. Mas Davi, apesar de todos os problemas, ele se arrependeu, foi um grande homem, e da linhagem dele veio
o nosso Salvador Jesus Cristo, depois de mais de 1000 anos. Amém? Irmãos, quero agradecer por essa oportunidade de a gente estar junto, a gente está aqui junto com a missionária aqui, Patrícia, né? Reativando as suas funções, né? Junto ao nosso trabalho, junto ao nosso ministério, aqui a Igreja Assembleia de Deus, a Ministério Aliança em Cristo, tá? E também o grupo Deus é Fiel, que está junto conosco aqui pelo Google Meet, junto ao vivo conosco nessa noite. Quero agradecer por cada um, por todos os trabalhos, por tudo que eles têm feito, e agradecer sobretudo ao Deus, ao nosso Pai Celestial, que tem nos sustentado até aqui, né? Porque se não for por Deus, irmãos, nós não somos nada, nós não vamos para lugar nenhum. Até o ar que você respira vem de Deus, o oxigênio, tudo vem de Deus. Quem é você para dizer que é melhor que Deus, né? Muitos falam isso, né? Muitos ficam falando palavras pesadas contra Deus, e isso tudo no final vai ter um peso, é claro, né? Mas a gente só tem que fazer uma coisa, agradecer e exaltar e glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora e para sempre. Irmãos, não se esqueça, dê um like nesse vídeo, tá? Dê um like, se inscreva no nosso canal, nós temos vários outros vídeos, tá? Na sequência aí, nós pedimos que você se inscreva, né? Ou Despertar 607, tá bom? E fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite. Amém.